outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. O outro olhar de hoje é sobre uma instituição que eu diria que é tão discreta quanto importante, talvez ainda bastante desconhecida de boa parte do público, que é a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE. Procurador do Estado é aquele que defende, que representa os interesses do Estado perante a Justiça e também dentro do próprio ambiente da governança. Aqui no Estado, a PGE assumiu um patamar institucional nos últimos anos muito relevante, ganhou importância estratégica, inclusive política, do ponto de vista institucional. Pela primeira vez na história, um procurador-geral foi reconduzido ao cargo, e é sobre isso, então, que nós vamos mergulhar nos próximos 30 minutos, justamente aqui com o Procurador-Geral do Estado, reconduzido, o doutor Eduardo da Cunha Costa, figura que é também uma figura discreta pessoalmente, o doutor Eduardo, mas que também ganhou um papel proeminente como uma peça-chave na arquitetura do governo Eduardo Leite nos últimos anos, o primeiro governo reeleito da história do Rio Grande do Sul. Eduardo Cunha também é presidente do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal. Doutor Eduardo, primeiro, obrigado e bom dia. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma satisfação poder conversar sobre, especialmente, esse tema que nos é muito caro. A gente acaba se afeiçoando e trabalhando naquilo que gosta, e isso é receita de sucesso. Isso aí. Mas trabalha muito e às vezes tem que contar um pouco, é fazer a história e tem que contar um pouco. Por isso que eu quis lhe convidar, né? Porque vocês têm tido um papel muito proeminente nos últimos anos no Estado, e às vezes as pessoas não... É um trabalho quase invisível, né? Uma carreira de Estado, e portanto tem uma descrição de natureza, né? E essa história às vezes precisa ser contada, né, doutor Eduardo? Sim, essa é uma oportunidade muito, muito importante. Eu queria começar bem didático mesmo, que eu sei que tu é meio professor também, explicar eventualmente para quem não compreenda bem o que é um procurador do Estado, qual é o papel da PGE. O procurador do Estado, ele é um advogado que é concursado, ele é de um cargo da estrutura do Estado, com previsão na própria Constituição Federal, na Constituição Estadual, e é ele o único responsável pela defesa judicial. Então, sempre que vai ter um processo em que o Estado é parte, ele vai ser defendido por um procurador, e também quando há qualquer tipo de necessidade de consulta jurídica, de solução de encaminhamentos jurídicos, vai ser um procurador a responder essa consulta. Então, esse funcionamento como procurador, como advogado, que é um advogado consultivo e também um advogado contencioso, ou seja, um advogado que vai aos tribunais em defesa, nós temos, por exemplo, hoje uma procuradoria junto aos tribunais superiores. Nós temos uma procuradoria em Brasília, com 8 procuradores e mais uma estrutura que atua exclusivamente junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Superior do Trabalho, nos processos de interesse do Rio Grande do Sul. E hoje, pela sistemática, nós temos muitos processos que são de interesse de outros estados, então há uma necessidade de uma atuação estratégica e o Estado precisa se posicionar nisso. Então, por exemplo, um tema, agora está muito em voga a questão do piso do magistério, hoje tratado, inclusive, nas notícias. Isso, quando é discutido, pode a discussão iniciar por um outro Estado, no Supremo, mas aquilo que o Supremo decidir para esse outro Estado vai se aplicar para nós. Então, nós precisamos estar atentos aos processos que chegam lá, que envolvam essa matéria, e podermos nos inserir no debate e contribuirmos nesse debate, levando aí as nossas ponderações, inclusive as nossas situações fáticas. E tem também aí um papel nós fomos colegas, né? Fui chefe da Casa Civil, fui seu colega, o senhor era procurador... Geral adjunto. Procurador-Geral Adjunto, né? Do doutor Eusébio. Um papel relevantíssimo da Procuradoria na constituição das políticas públicas. Quer dizer, o secretário da Comunicação lá, o Benvenu, tem uma ideia maravilhosa e às vezes mirabolante, né? A PGE ajuda a constituir legalmente, juridicamente, para dar segurança técnica àquela política pública, né? Esse é um papel relevantíssimo, né? Exatamente. Esse é um dos papéis que eu entendo dos mais importantes
Primeiro, porque no momento em que nós sentamos junto com o secretário de Estado, com o governador, com as suas equipes técnicas, isso eu estabeleci já com o governador Eduardo Leite no governo anterior, no último mandato, e também com o governador Ranolfo Vieira Júnior, no período em que ele esteve à frente do Rio Grande do Sul, e agora novamente o Eduardo Leite. Nós temos a seguinte sistemática: o Procurador-Geral do Estado está sempre desde o embrião das políticas públicas. Para quê? Para que a gente possa criar a roupagem jurídica. Então, no momento em que nós temos, olha, é necessário fazer tal construção. Bom, diante disso, nós vamos buscar quais são as tecnologias jurídicas possíveis, de modo mais rápido, de modo mais barato, de modo mais eficiente. E disso resulta a segurança, porque nós vamos desde o início corrigindo eventualmente os rumos, ou mesmo trazendo, por exemplo, vou dar casos aqui em que nós tivemos em que havia necessidade de alteração legislativa. Então, nós encontrávamos, e esse é um ponto importante, olha, eu não consigo fazer tal coisa com a lei que nós temos. Mas aí eu posso perguntar ao governador, temos condições de alterar esta lei para tornar mais seguro? E politicamente, muitas vezes é possível. Uhum. E isso, ou até mesmo a atribuição da legislação local do Estado. Então, nós propusemos a alteração da legislativa para que isso pudesse acontecer. Aí tem uma nova filosofia, que eu acho que tu é um dos promissores nessa visão, porque normalmente até, tanto no setor público quanto no privado, às vezes o jurídico é visto como tranca-rua, né? Chama o jurídico e vai complicar. E aqui tem um olhar de facilitação, de usar tecnologia jurídica para resolver problemas concretos da sociedade. É um jeito moderno de olhar o papel de uma procuradoria. Sem dúvida. Eu acho que faz parte do reposicionamento institucional que a Procuradoria teve nos últimos anos, e nós procuramos efetivamente colocar este olhar de o nosso papel efetivo claro, existe um papel evidentemente de controle e fiscalização, que ele é superado e resolvido na medida em que nós mesmos participamos da concretização da política. Então a gente arregaça as mangas e coloca a mão na massa. Então, por exemplo, não vem uma minuta, pode vir uma minuta de um decreto, uma proposição, mas eu vou reescrever esse decreto, entendendo que o gestor precisa e colocando nele aquilo que juridicamente é necessário, construindo evidentemente e trazendo eventuais limites que nós tenhamos da legislação, mas alcançando aquela política pública. E este era o momento de antes, quando nós tínhamos, por exemplo, esse receio de envolver o procurador, em que acabava um mínimo detalhe fazia com que uma política pública, uma obra inteira não pudesse andar. Então, muitas vezes é feita, por exemplo, uma dispensa de licitação, é possível fazer uma contratação direta. Essa contratação direta tem requisitos. Se os requisitos forem preenchidos nos requisitos da lei, não há nenhum problema, não há nenhuma ilegalidade. Muitas vezes a gente ia ver que esses requisitos estavam preenchidos, mas não estavam comprovados nos processos. E este era o grande problema. Então, por exemplo, você precisa fazer 3 orçamentos, precisa ter... o que tranca, na verdade, técnica. É a falta de cuidado. É falta de cuidado. Esse é o grande ponto. Porque em 99% das situações nós temos gestores bem intencionados, gestores que pretendem entregar uma política pública da forma mais rápida e talvez por desconhecer o papel da Procuradoria e por ter esse receio de que eventualmente o procurador possa trancar, atrasar, procurava fazer de um outro modelo, que era, eu vou entregar pronto, dizendo que só tem 5 dias para fazer, e aí o procurador vai ter que dar o ok. Vamos no upa-upa, o velho upa-upa. Né? Exatamente. Agora, doutor Eduardo, eu estava pensando, né, sobre essa pauta. Como eu disse, eu vivi de perto ali a experiência no governo Sartori, né, com o doutor Eusébio como procurador-geral, e tu eras o adjunto, e agora o último período do governo Leite foi um período de muitas transformações administrativas no Estado, transformações legais, né, profundas, polêmicas algumas, e todas elas aconteceram com segurança jurídica, né. Tem aí também um papel quer dizer, que eu digo isso, abri o programa dizendo isso, que às vezes a gente não percebe, né? O Estado mudou muito nos últimos anos na sua estrutura e sem vulnerabilidade jurídica, né?
Exatamente, esse é o principal ponto, porque o que a Procuradoria pode, não é uma questão de emprestar o nome, mas que tem, evidentemente, uma relevância, mas na verdade, nós emprestarmos a tecnologia jurídica de irmos até o possível, o limite do possível, ponderando as necessidades da gestão, as necessidades de construção, as necessidades de entregas que a população tem, a compreensão de que isso nós, a partir, por exemplo, de jurisprudência do Supremo, jurisprudência dos tribunais de contas, a gente pode construir e dar essa segurança aos gestores. Então, eu pude mencionar, por exemplo, aqui o Cais Embarcadero, que teve, desde o seu início ali, toda uma questão jurídica envolvendo e a discussão jurídica. Nós chegamos a fazer em torno de 7 a 8 pareceres apenas no problema do Cais Embarcadero, em momentos distintos e por questões distintas, mas tivemos uma judicialização e, após 1 ou 2 meses, nós tivemos a superação da liminar e a possibilidade, então, de construir como nós havíamos dito ao governador que prevíamos que fosse assim. E tivemos aí nesse período todo também, vocês finalizaram a lenda do famigerado regime de recuperação fiscal, né? Tu acompanhasse isso desde o começo, né? Como é que foi um pouco esse processo, doutor Eduardo, e como é que vai ser agora a gestão do Estado diante do regime de recuperação fiscal? Bom, o regime de recuperação fiscal era algo absolutamente necessário. Nós chegamos a um limite, e você, Kleber, lembra muito bem, inclusive pela posição como secretário de comunicação, depois como chefe da Casa Civil, no governador Sartori, e na gestão do governador Sartori, e eu como procurador-geral adjunto na gestão lá na Procuradoria do Dr. Eusébio Ruschel. Neste período, o Estado chegou a um momento de não conseguir efetivamente fazer ali o virou o pagamento. fio, né? Virou o fio. E a liminar que nós tivemos, e eu pude pessoalmente acompanhar, eu fui com o procurador-geral, que era o Dr. Eusébio, mais o governador Sartori, estávamos lá também, à época, o secretário Búrigo, que nos hoje acompanhou, hoje é deputado estadual, e conversamos com o ministro Marco Aurélio no Supremo. E qual foi efetivamente o fundamento? A necessidade de evitar a falência dos serviços públicos no Rio Grande do Sul. Porque nós estávamos chegando no momento em que não se poderia comprar mais medicamento, não se poderia mais fazer as entregas mínimas. Já tínhamos atraso de folha de pagamento de servidores, porque atraso não era de possível. hospitais, é isso? Enfim. Uma série de itens que eram essenciais. Então, a liminar não foi fundada em elementos propriamente jurídicos, porque o judiciário é refratário propriamente, em especial o Supremo, a uma discussão de cláusulas contratuais. E ali nós tínhamos fundamentos legais para essas cláusulas contratuais, porque o Estado efetivamente usou aquele dinheiro para pagar sua dívida que ele tinha, então, ia acumulado ao longo dos anos. Então, é uma dívida do Estado, que o Estado precisava pagar, e o regime de recuperação fiscal era o caminho, o instrumento adequado para que ele pudesse sair, e de fato hoje nós estamos com as nossas contas administráveis, né? Então estamos com as contas em dia, e também, em especial, com a relação com a União. Mas importantíssimo salientar que antes nós não podíamos, por sermos maus pagadores, fazer nenhum tipo de financiamento ou contrato, nacional ou internacional, para investimento. E hoje nós tivemos essa possibilidade. Estamos até anunciando investimento, é uma coisa linda, né? Exatamente. Não, isso é muito para nós que somos do setor público ou vivemos de algum modo o setor público. E quem viveu aquele período ali, né, Eduardo, de não poder, não só não anunciar investimento, como não ter a verba para o salário no final do mês, né? Exatamente. E hoje o Estado, a partir disso, vive um outro patamar, né? Exatamente. Então, isso faz com que talvez o Estado se reposicione e hoje passe a ser, por exemplo, nós temos hoje o Estado com a menor tributação de combustíveis do país. Hoje o Rio Grande do Sul mudou completamente o nosso cenário. O Rio Grande do Sul fez o dever de casa e tem condições de atrair cada vez mais esses investimentos. E isso tem
tem um efeito na vida da população gaúcha muito grande. Agora, nessa jornada toda, mudou também, e acho até que um pouco pelo seu perfil, o papel institucional da PGE. Ganhou importância institucional, ganhou grandeza institucional. O senhor reconhece isso, conduziu para que isso acontecesse, ou foi decorrência natural de toda essa arquitetura de transformações que a PGE acabou participando nos últimos anos? Eu diria que foi mais decorrência natural de uma questão, de um ponto. O perfil que nós procuramos imprimir na gestão, então eu digo, não é apenas do procurador-geral, mas de uma equipe diretiva e de uma equipe composta por diversos procuradores, lá na ponta, procurador em Uruguaiana, procurador em Frederico Westphalen, e servidores também, que passaram a ter uma posição que eu diria, e esse é o principal ponto, nós temos na estrutura de Estado órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, órgãos de controle como o Ministério Público, a própria Contadoria e Auditoria Geral do Estado, como um órgão interno de controle. E faltava aquele órgão que desse ao gestor a tranquilidade para que ele pudesse tomar suas decisões. Senão, nós temos o que se chama de apagão das canetas, porque quando o gestor não tem possibilidade de ter coragem de tomar decisões por faltar respaldo, seja jurídico e também por receio dos órgãos de controle, há um verdadeiro apagão. E ele passa a gerir apenas aquilo que... E tudo vira empirismo, intuição e... Exatamente. Né? Então, fundamental que a gente pudesse ter, e aí eu diria, o que fez essa mudança é a coragem e a assunção de competências. Uhum. A Procuradoria passou temos que fazer agora uma reforma administrativa, tudo bem, me dá aqui qual é o plano, daqui que eu escrevo o projeto de lei. Não tem problema. E eu falo isso como procurador-geral mesmo. Então, muitas dessas leis fui eu mesmo que escrevi. Tu senta para escrever, isso eu conheci. E mais com prazer. Então, acho que isso é a principal mudança, que permite ao gestor, em que eu posso dizer, pode assinar tranquilo esse contrato aqui, que eu vou assinar junto com você. Eu estou dando meu aval jurídico nele. E não aquela... Claro, isso precisa passar por uma análise, eu tenho confiança no nosso corpo técnico, é feita essa análise, então eu assino junto sem nenhum problema. Agora, tem aí, sem dúvida, também um pouco... O nosso programa não é um programa de perfil pessoal, mas nesse caso, vem ao caso. Tem aí um pouco de perfil pessoal também, porque primeiro tu foste o primeiro... procurador-geral reconduzido ao cargo, né, consecutivamente, e criou dentro do governo, isso estou dizendo, não precisa concordar, né, mas criou também na ambiência da condução político-institucional do governo, Eduardo Leite, uma importância, tu é hoje do núcleo duro do governo, uma figura estratégica. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse teu papel pessoal, a relação com o governador Eduardo Leite, as decisões políticas, não só jurídico-políticas dos últimos anos, como é que foi essa experiência também de ter um PGE participando de um núcleo duro de governo de maneira adequada, mas certamente tendo virado também um conselheiro muito próximo do governador? Eu diria que a advocacia e a procuradoria é um órgão de advocacia pública, então nós não deixamos de ser advogados, ela tem como pilar elementar a confiança, a fidúcia. A confiança que o gestor pode depositar, e essa confiança, ela, especialmente nos órgãos públicos e na função pública e na própria política, em que a gente muitas vezes não escolhe com quem nós vamos trabalhar, ou escolhe a partir já de um universo mais limitado, ela é conquistada. Então, eu sempre tive essa tranquilidade de usar a clareza nas afirmações, na postura, mas, acima de tudo, a compreensão e buscar compreender o que é necessário, o que o outro necessita, o que o gestor precisa de entrega. Então, no momento em que a gente passa a fazer parte nesse formato, este olhar de... Bom, que é muito para além de meramente corporativo, digamos. Sim, né? sem dúvida nenhuma. Bem ao contrário, muitas vezes. A gente acaba brigando, muitas vezes, contra eventuais interesses corporativos, mas isso faz parte, né, do nosso trabalho. Por exemplo, em diversos períodos, nós mesmos, digamos, judicializamos nas brigas, cortamos os nossos próprios salários e também o atraso de salários. Tudo foi defendido judicialmente, faz parte
da missão do procurador. Ele já sabe que isso vai em algum momento cair para ele. Mas mais do que isso, também é compreender e entender a importância da entrega política. Então, por exemplo, a necessidade de se fazer a construção de determinadas obras ou acessos asfálticos municipais, por exemplo. Bom, como que nós vamos realizar? O melhor caminho, então, é construindo um convênio com os municípios. Temos vedação? É ano eleitoral? Não é ano eleitoral? Em que períodos eu posso, em que condições eu posso construir isso? E essa postura de construção é que foi colocando a Procuradoria neste, digamos, que até o governador Ranolfo dizia algo que era muito interessante, porque assim, todo criminoso profissional ele tem um advogado junto, né? Ele falava isso de um modo jocoso, sim, mas né? mas não brincando. deixa de ser verdade. Mas assim, toda empresa também precisa ter seu advogado. Então, o Estado também precisa ter. E esse advogado precisa estar ali para auxiliar e trazer nos momentos especialmente os mais difíceis, e eu diria que o Rio Grande do Sul é um estado com muitos desafios, então praticamente todos os desafios encontravam de algum modo um óbice jurídico a ser superado. Então esse papel eu diria que vai dessa imersão e dessa compreensão do que significa o nosso trabalho. E como é que é lidar com o governador Eduardo Leite? Agora quero saber até do ponto de vista pessoal e essa experiência da PGE e a tua experiência participando do núcleo de decisões do governo. Como é que foi isso, Eduardo? Essa afinidade, certamente, que vocês criaram também para que isso acontecesse, como tu disseste, com base na confiança. Sim, de fato, eu recordo, eu conversei com o governador Eduardo Leite no dia 9 de dezembro de 2018. Vocês não se conheciam antes do governo? Não nos conhecíamos. E fizemos uma reunião longa, uma reunião de 2 horas, praticamente uma sabatina. E na noite daquele dia, era um domingo, ele me ligou e perguntou, então, se eu aceitaria ser o procurador-geral do governo dele. Eu respondi que sim, e ele perguntou então se poderíamos anunciar no dia seguinte, que era no dia 10 de dezembro, isso em 2018. No dia 12, ele tinha agendado, como governador eleito, uma viagem e uma visita ao ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal para tratar e explicar também a importância da manutenção da liminar daquele momento. Falo aqui da dívida com a União. E eu, então, disse, olha, acredito que seja importante ir junto, então estou me colocando à disposição, o que aí, a partir disso, nós passamos a sempre estar, de certo modo, presente, especialmente nos pontos em que envolviam questões jurídicas. Tá? E com ele é efetivamente muito bom de lidar, é um gestor que, acima de tudo, ele tem bom humor, ele é um gestor sério, o que sempre me deu muita tranquilidade. Como procurador, isso é fundamental, porque como procurador, a nossa preocupação de construir juridicamente, e a gente sabe que na política, muitas vezes, há a ansiedade de que se entregue de modo rápido. E ele sempre teve a compreensão de fazer pela forma correta. E isso, para mim, foi, então, um motivo de muita tranquilidade. Nós nunca tivemos nenhum problema ao longo do período todo em que ele esteve à frente do governo, e agora de volta. E me conta um pouquinho de ti, se tu me permite te perguntar isso. Qual é a tua trajetória anterior, de onde vem, do que se alimenta Sim. o doutor Eduardo Cunha antes de chegar ao seu primeiro procurador-geral do Estado reconduzido ao cargo? Bom, antes, então, eu entrei... eu me formei, Tu é de Porto Alegre? Eu sou de Porto Alegre, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2006, eu colei grau, e em 2000, antes da colação de grau, eu resolvi me inscrever no concurso para procurador de Estado. Eu já tinha o desejo de fazer esse concurso, foi meu primeiro e único concurso. Fiz, então, a inscrição. Eu não fui admitido para a inscrição porque eu ainda não tinha o diploma. Não tinha diploma. Não estava formado. Então, eu judicializei. Já saiu uma ação contra o Estado. Contra o Estado, porque havia exigência do diploma, e aí os tribunais superiores já tinham um entendimento que era razoável que esse diploma fosse exigido somente no momento da posse. E então eu ganhei a liminar e fui fazendo o concurso e fui sendo aprovado.
E então, em 2007, eu fui aprovado em terceiro lugar no concurso. Em 2007, eu fui nomeado e iniciei a carreira em Santana do Livramento. Depois fui para Caxias do Sul, períodos maravilhosos, foi muito bom essa experiência no interior. E depois vinha trabalhar em Novo Hamburgo, e isso ao longo de um ano e meio. E depois, em 2009, eu vim então trabalhar no âmbito do gabinete da Procuradora-Geral de então, doutora Eliana Greff Martins, e como procurador-assessor, passei então a entender e estive, de certo modo, no seio jurídico do governo Ieda, do governo Tarso, do governo Sartori e depois do governo Leite. E, doutor, para a gente começar a encerrar, o que vem pela frente aí, né, os próximos 4 anos? É um período de mais estabilidade, de menos choque? Provavelmente o Estado vai conseguir entregar um pouco mais? O que o senhor vislumbra aí dos próximos desafios? Eu diria que assim, nós certamente teremos ainda muitos desafios. Eu tenho certeza que não vamos ter tranquilidade, não. O governador Eduardo Leite, ele é digamos, ele costuma buscar entregar o máximo possível. Então, o que eu já percebi, e agora nós temos desafios, por exemplo, desafios de buscar engenheiros para que possamos dar entregas às obras. Isso é um problema antigo. Questões das obras dentro da Secretaria de Educação. Então, nós temos aí um cenário de muitas mudanças, e agora que houve, digamos, uma primeira camada foi limpa, nós temos os primeiros digamos, destroços agora, nós vamos para limpar a caliça. O governador Ranolfo chamou da evolução, né? Acho que o Eduardo também usou esse. Exatamente. Então, são várias camadas e nós sempre vemos que temos muito trabalho a fazer. Muda o tipo de trabalho, de fato, mas nós temos sempre muitos desafios. Então, eu diria agora que envolve no fortalecimento, então nós estamos fortalecendo as assessorias jurídicas, que é feita, então, procurador dentro de todas as secretarias. A SEDUC, nós temos 2 com previsão agora de ir para 3. Nós temos hoje 34, então, tu que fosse secretário deve lembrar do período em que nós tínhamos 7 procuradores setoriais. Hoje, eu estou falando que nós temos 34. 34 setoriais. 34. Então, lá dentro das secretarias. Isso é fundamental. E ampliando já legalmente agora para quantos procuradores 50. Nós temos hoje no Estado? No Estado são 348 cargos. Hoje nós temos em torno de 328 procuradores. Então, nós temos, evidentemente, no interior, nós temos 800... Não é muita gente, né? Não, são poucos. São 810 mil processos. O Estado é um estado dos mais beligerantes. Então, nós temos bom muitas de briga. ações, exatamente, bom de briga, mas nós temos mudado esse perfil também, buscando resolver as questões do ponto de vista administrativo, evitar judicializações, tem sido para nós um ponto bastante importante. E, sem dúvida nenhuma, nós vemos aqui ao longo embates que eu diria, por exemplo, com a própria União, porque nós entendemos que essas alterações legislativas que foram feitas envolvendo o ICMS não deveriam trazer o ônus para o Estado. Se a União pretende fazer essas alterações, ela deve arcar com esse custo, deve prever, deve estudar isso previamente. Então nós temos esses embates ainda pela frente que envolve o Pacto Federativo, o posicionamento, a autonomia, a independência que o Estado tem frente à União, para que a gente possa entregar os serviços públicos. Isso é o essencial, é que a gente possa ter efetividade na entrega do serviço público, não ficarmos aumentamos a arrecadação, isso não serve de nada para a população. Nós queremos aumentar a arrecadação para entregar melhorias aos serviços públicos. Doutor Eduardo, polêmicas teremos sempre, né? Mas que bom ter discussões maduras no Rio Grande do Sul e ver também uma instituição como a PGA no estágio de tanta maturidade institucional também e social, né? Para além da instituição em si. Então, te agradeço muito aí pela experiência, pela aula também. Acho que poucas pessoas, como eu disse no começo, ainda conhecem, né? A gente precisa ampliar essa percepção sobre o papel da PGE e de um procurador do Estado também. Então, te agradeço muito e sucesso aí nesse 2023, nos 4 anos.
Kleber, é sempre um prazer conversar contigo, além do carinho pessoal, teu Verdade. trabalho aqui é excelente e tem sido para mim uma honra poder conviver contigo, em especial agora nesse espaço. Então, Muito bom. deixo um abraço a todos e o meu agradecimento. Muito bom. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. O nosso programa também estará nas redes sociais. Bom dia, bom final de semana e até lá. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.